Larissa Corrêa, a sua monitora de linguagens, e hoje vamos dar sequência aí ao assunto de figuras de linguagem, tranquilo? Só relembrando aqui, né, que a gente chegou a ver o assunto, né, a revisão aí do que seria figura de linguagem, né, entrou nos tipos de figura, né, e aí agora a gente vai dar sequência aí, eu vou fazer com vocês o resumo, né, do que a gente viu na aula passada, de maneira bem rápida, tá? Bem dinâmica, só para que vocês já lembrem aí o que a gente já visualizou sobre as figuras de linguagem, né? O que é, quais os tipos, como elas se dividem, né? Então, figuras de linguagem, retomando aí o que a gente deu início na aula passada, são recursos, né, estilísticos que agem enquanto ferramentas ali da linguagem conotativa, certo? Lembrando que a linguagem conotativa é aquela atribulada no texto literário, certo? Do texto literário. Justamente porque ela não vai, né, ter uma cobrança de ser utilizada toda numa linguagem, né, 100% real, usual, né? A linguagem que a gente entende enquanto denotativa. Já que o texto literário, ele tem essa liberdade aí artística, né, de usar uma linguagem mais poética, uma linguagem que as palavras não têm ali o seu sentido, né, real, empregado o tempo todo. Então são artifícios aí, né, que exploram a questão da multissignificação das palavras, dos termos dentro dos textos, certo? Então, a respeito dessa figura de linguagem, porque ela é utilizada, né, enquanto ferramenta aí de sentido, enquanto ferramenta aí da linguagem conotativa, ela é utilizada dentro do texto justamente para que o leitor tenha um espaço a mais interpretativo, certo? Que aquele texto ele dê uma maior margem para que o leitor possa interpretar, né, de acordo com a sua visão, né, que amplia ali o sentido imaginativo de certa forma, tá? Então por isso que a gente utiliza aí essa linguagem que vai fugir, né, do seu significado literal, que ela vai ampliar ali os sentidos e de maneira, né, contraposta aí vai ressaltar a linguagem conotativa e não o sentido denotativo do texto, do que está sendo empregado, certo? Então, nesse sentido aí, atribuído a uma questão de interpretação, de extrapolar os significados do que está ali no texto, essa figura de linguagem, ela tem vários tipos, certo? No caso, tem o tipo de som ou harmonia, que ela é envolvida ali, se vocês relembram, inclusive, da aula passada, com a questão da fonética, né? Com as palavras a respeito do seu som, a de sintaxe ou construção, né, como o próprio nome já diz, de estrutura de uma maneira mais física ali, né, que a gente pode colocar dentro do texto a questão estrutural, né, de organização. Tem a de pensamento, que é sobre as ideias, né, que estão sendo apresentadas ali dentro do texto e como elas se organizam, as ideias, os pensamentos que estão sendo colocados ali. A gente percebe que também, né, tem a ver com a questão da organização, mas não mais de maneira física, objetiva ali, mas de uma maneira mais subjetiva, que é a respeito das ideias mesmo. E as de palavras ou semântica, que mexe aí com o significado, o próprio sentido aí do que está sendo colocado ali nas palavras e nos textos, certo? Então, só relembrando aí da divisão a respeito dos tipos de figura de linguagem, a gente, né, já começou a visualizar as figuras de som e harmonia, né? A gente viu alguns exemplos, o exemplo da literação, da assonância, paronomásia, onomatopeia, enfim, a gente viu algumas outras coisas. A gente viu as figuras de sintaxe e construção, né, que é a respeito dessa estrutura aí gramatical da frase, a elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, anáfora, assíndeto a gente viu também, silepse, enfim, a gente viu várias. E ficou, né, para que a gente pudesse visualizar hoje as figuras de pensamento e as figuras de palavra ou semântica, certo? Então eu vou, né, só relembrar rapidamente aí um pouquinho dessas duas primeiras que a gente já visualizou e hoje a gente visualiza as duas
últimas e resolve aí 2 exercícios rapidinho só pra gente, né, fixar. Então vamos aqui. Só relembrando aí, figuras de som e harmonia, né? A gente sabe que é ligado aí à fonética, a literação e a sonância bem parecidas, mas se vocês já lembram, as duas são a respeito de repetição. A literação, uma repetição ordenada de consoantes, certo? A mesma consoante utilizada ali em vários fragmentos, né, daquela construção para realmente reiterar aquele som, né, repetitivo. Aliterações, sons consonantais repetidos, né? Aqui o exemplo, rato roeu a roupa do rei de Roma, o R sofrendo aí a aliteração. A sonância é a repetição ordenada também de um mesmo som, porém a sonância, repetição vocálica, a mesma vogal sendo repetida em vários fragmentos de uma mesma construção para reiterar ali aquele som. Nesse caso aqui, ó, formas alvas brancas, formas claras, a gente vê que há a sonância da vogal A, tranquilo? Esse formas alvas, brancas, formas claras, muito A, né? É a assonância, repetição desse som, né, vocálico do A. Então aí, a literação, a assonância, paronomásia, a gente vê que são a utilização de palavras parônimas, palavras que se parecem, né, graficamente ou a respeito do som, né, no caso, sendo uma figura de linguagem do som ou harmonia, elas vão ser parecidas foneticamente, certo? Porém, os significados delas são totalmente distintos, né? Palavras parônimas. Se vocês estiverem com dúvida, relembra aí o que são palavras parônimas para não esquecer da paronomásia. No exemplo, como tais premissas, ele tinha dúvida, levávamos às primícias. Primícias, bem parecido, né, o som. Significado diferente, sons parecidos. Onomatopeia. Onomatopeia, aquela figura de linguagem que é característica da história em quadrinhos, né? Que quem tem contato, quem gosta de ler bastante, vê que há ali uma tentativa de reprodução de um som. O crash de um copo quebrando, o miau que o gatinho faz na história, certo? O mu de passar por aquela vaquinha, o splash de pisar numa poça, certo? Todas essas tentativas de reprodução de um som, onomatopeia. E aí, né, os exemplos aí que eu já dei. Tô vendo de uma maneira mais rápida para que a gente possa se debruçar mais na segunda parte, que a gente não conseguiu ver, tá certo? Figuras de sintaxe ou construção é a que vai inferir justamente na estrutura gramatical de uma frase, né, na organização, como eu coloco as palavras em determinado espaço, como eu coloco os termos organizados ali dentro daquela construção. Mas aí, né, a gente vai ver que muitas delas é ligada à elipse, né? A gente viu, na verdade. A elipse é justamente quando eu omito um termo sem que isso cause prejuízo, né, no sentido total da oração, da frase. E aí, quando eu digo, por exemplo, na sala, apenas 4 ou 5 convidados, poderia ser na sala havia, estavam, se encontravam, né? Mas eu omito aí esse termo, no caso aqui, o verbo, né? Mas que não tem nenhum prejuízo aí de sentido, tá? A zeugma, um tipo de elipse também, né? Que eu vou omitir um termo, porém na zeugma esse termo já apareceu antes. Então, quando eu digo aqui, ele vai bastante à praia, mas também às montanhas, eu poderia dizer, ele vai bastante à praia, mas também vai às montanhas, certo? Eu omito aqui o verbo ir, né, na conjugação do vai, mas não tem nenhum prejuízo de sentido. Como é uma omissão de algum termo, também é um tipo de elipse, porém, se já apareceu esse termo, é chamado de zeugma. Certo? Elipse, zeugma, figuras de sintaxe ou construção, né? Justamente porque a gente vê que é de uma maneira física. Eu retiro uma palavra, eu retiro um termo, né, da organização, da estrutura gramatical ali que se apresenta. Polissíndeto. Quando você escutar a respeito de síndeto, atribua isso a
conjunção, certo? Tudo que for síndeto. Então, polissíndeto é a repetição, né, proposital aí de conjunções, da mesma conjunção, certo? Quando eu digo aqui, vão chegando as burguesinhas pobres e as criadas das burguesinhas ricas e as mulheres do povo e as lavandeiras da redondeza. Esse i, né, conjunção aditiva sendo utilizada em vários fragmentos para causar uma determinada repetição. Como a gente vê, né, que essa repetição é estrutural e a respeito de uma conjunção, certo? Ela vai ser uma figura aí de sintaxe ou construção, tá bom? O síndeto aí de conjunção, porém com prefixo a de negação, a gente percebe que se trata justamente da retirada ali, da omissão, tá? Das conjunções, certo? E aí quando eu digo, provavelmente, né, no caso, pode ser apenas uma conjunção, pode ser de uma mesma conjunção, certo? Mas quando há essa omissão, essa elipse também, né, quando a gente fala de omissão, é a respeito das conjunções. A gente vê aqui, exemplo 1, vim, vi, venci. Aí poderia ser, né, utilizado a conjunção i aditiva, né, para dizer que eu vim, e eu vi, e eu venci, certo? Assim como na segunda, não havia sido convidada para a festa, foi mesmo assim. No caso aqui poderia ter, né, um embora, um porém, um mais, né, justamente no sentido, né, de oposição aí, dizendo que ela não foi convidada, mas ela foi mesmo assim, certo? Uma ideia aí opositiva, porém acontecendo assim, dentro não aparecem as conjunções. Tranquilo? Na sequência, hipérbato. Hipérbato é quando eu altero o sentido, né, direto, o sentido não, a organização direta daquela frase, certo? Por exemplo, aqui, geralmente a gente fala, né, sujeito, verbo, predicado. E aí, nessa construção do hipérbato, a gente troca, né, a ordem dos trechos. Por exemplo, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante. Quem é, no caso, aí o sujeito? O sujeito é o povo heróico, né? Que foi ouvido às margens do rio Ipiranga, mas percebe que essa construção está toda do lado contrário, digamos assim, né? Ela está organizada de uma maneira inversa. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. A gente poderia dizer na ordem direta, por exemplo, foi ouvido de um povo heróico, o brado retumbante, às margens do rio Ipiranga, certo? Mas aí a gente percebe que a ordem aí propositalmente está inversa. Na silepse é a ideia, né, de que uma palavra ela vai ser expressa, mas que a concordância ela vai ser feita com a ideia geral, certo? Não vai ser necessariamente numa concordância com aquele termo, mas com a ideia geral que ele representa. Por exemplo, se for de número, né? Eu digo aqui, já toda a gente estava indignada, queriam ouvir. Gente singular, o verbo querer, né? Queriam no plural. Por que ele está no plural? Porque quando eu digo toda a gente, engloba ali várias pessoas, vários indivíduos. Então esse queriam aí, ele está concordando com a ideia de que há mais de uma unidade de pessoa, certo? E não necessariamente com o termo gente. Tranquilo? Gênero, Vossa Senhoria pode ficar tranquilo. Vossa Senhoria feminino, tranquilo masculino. Por quê? Porque provavelmente, né, esse pronome de tratamento, ele está se referindo a uma figura do gênero masculino, tá? Então, quando eu digo Vossa Senhoria pode ficar tranquilo, esse tranquilo é com a ideia de que aquela pessoa, ela é do gênero masculino e não concordando com o pronome de tratamento. Na pessoa, todos estávamos na festa. Deveria ser todos estavam na festa, né? Mas esse estávamos aqui concorda com a ideia de que dentro daquele coletivo todos, eu estava ali, né? Então, nós estávamos todos na festa. Tranquilo?
Só para vocês verem aí, sílapse, né, ele concorda não com o termo que está ali na frase, mas com a ideia que aquele termo, aquela expressão representa, tá? Anáfora, a repetição proposital de uma mesma palavra ou uma mesma expressão. No caso daqui, né, uma mesma expressão. Isso é muito comum em poema ou em música também, né, aquela repetição ali, né, proposital para reafirmar alguma coisa. Quando eu digo aqui nesse exemplo, é preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquiades, é preciso substituir todos nós. É preciso a repetição aí desse trecho, certo? E agora sim, né? Agora dando início aos assuntos dessa nossa aula. Foi feita uma revisão aí, espero que vocês tenham acompanhado. E aqui, continuando, as figuras de pensamento. As figuras de pensamento, como eu já falei, né, elas trabalham com a ideia, né, com as ideias, com os pensamentos, nesse sentido, né, da organização daquelas ideias, com a combinação daquelas ideias, né? Então, vocês vão perceber que todas aqui, né, são em torno realmente de como eu estruturo a minha ideia dentro, né, daquela frase, dentro daquela construção. Então, eu até falei para vocês que é um tipo de organização também, mas não mais uma organização objetiva, física, né, que a gente vê ali, mas que é a respeito das ideias, dessa construção aí subjetiva também, a respeito do pensamento, tá? E aí eu vou mostrar para vocês. Começando pela antítese. A antítese, ela vai ser quando é utilizado, né, dentro de uma mesma sentença, duas palavras que elas possuem um sentido de oposição, certo? Duas palavras que elas vão estar em sentidos opostos ali, certo? Mas, né, dentro da frase a gente não vai ter nenhum prejuízo, lógico, de sentido, porém essas palavras vão estar ali em contraste. Quando eu digo, por exemplo, quem ama o feio, bonito lhe parece. A ideia, né, de feio e bonito são ideias, né, contrárias, certo? Mas, quando eu digo quem ama o feio, bonito lhe parece, não há aqui, né, não há uma contradição, mas, né, são ideias contrárias que tem aqui, né, são ideias opostas, certo? Então, quando eu utilizo duas palavras com sentidos opostos dentro de uma mesma sentença, porém, né, sem que haja essa contradição, eu estou empregando aí uma antítese. Por que eu estou chamando atenção aí para essa questão da contradição? Porque o paradoxo, né, eu não coloquei aqui, mas dentre as figuras, né, de linguagem a respeito de pensamento, a gente também tem um paradoxo, que trabalha com essa mesma ideia. São dois termos, né, duas palavras que possuem ideias contrárias, mas que dentro ali da mesma sentença traz uma ideia, né, de contradição. Então, para além de ter também o emprego de duas palavras em oposição, há obrigatoriamente no paradoxo essa ideia de contradição, certo? Então, por exemplo, se eu dissesse assim, está havendo uma guerra pacífica entre nós, percebe que os termos guerra e paz, né, são opostos, mas quando eu digo que a guerra é pacífica, não tem como eles estarem ali, né, dentro dessa sentença sem que haja uma contradição. É impossível que haja uma guerra pacífica, certo? Se é guerra, já não é pacífico, tá? Do mesmo jeito que eu digo, ela me contou falsas verdades. E dentro dessa construção aí a gente percebe, não tem como uma pessoa contar verdades de maneira falsa, certo? Então tem aí uma contradição direta, certo? Então aí já é um paradoxo.
Não está aqui, mas é bom que vocês fiquem atentos também a essa diferença, tá? Para não confundir antítese com o paradoxo. No final das contas, os dois trabalham a ideia, né, de empregar palavras, né, termos, com ideias opostas, porém, no paradoxo tem a contradição, tá? Que na antítese não tem. Dando sequência, a ironia. Ironia, provavelmente vocês usam bastante, vocês têm bastante contato, né? A ironia é justamente quando a gente expressa uma ideia, né, por meio de algo que diz exatamente o contrário do que a gente queria dizer, certo? É quando a gente, né, faz essa construção aí de maneira oposta ao que a gente queria atingir enquanto resultado final. Por exemplo, quando eu digo assim, não para de chover, que ótima ideia, vi hoje a praia. Então, se eu estou dizendo aqui, né, que tá chovendo, seria de fato uma boa ideia ir à praia? Não, né? Mas, dessa maneira que eu coloco, eu estou empregando aí a ironia, certo? E aí a ironia, ela pode estar voltada a duas finalidades. Pode ser a ironia no sentido de crítica, ou pode ser a ironia no sentido de sátira, de humor, certo? Eu posso estar ali falando uma ironia de maneira brava ou uma ironia de maneira humorada. Por exemplo, nessa mesma sentença, se eu disser, meu Deus, não para de chover, que ótima ideia a gente ter vindo para a praia, né? Porque a gente fala assim, para a praia. Que ótima ideia ter vindo para a praia. Gente, eu estou trazendo ali uma ideia de humor, certo? É um clima mais leve. Mas se eu disser assim, meu Deus, não para de chover, que ótima ideia ter vindo à praia. Aí eu já estou, né, num tom mais carregado, trazendo ali, né, para além daquela ironia, né, no sentido ali de levantar uma ideia oposta ao que eu queria dizer, eu estou ali num tom de criticidade, certo? De reclamação mesmo. Então é bom estar atento a essa ironia, em que sentido está sendo empregado. Aqui falando, vocês percebem, né, por causa da entonação. Mas, por exemplo, se aparecer uma ironia num quadrinho, procura ali a fisionomia dos personagens, certo? Que estão incorporados ali. Se aparecer num texto, procura alguma característica ali de como aquele diálogo se debruça, né? De quais os termos que aquele personagem escolheu para levantar aquela ironia, certo? Porque de alguma forma a gente pode identificar se é no sentido de humor ou se é no sentido de crítica mesmo, ou, para além disso, se é no sentido de reclamação, tá? De insatisfação. Então, fica atento, depende do contexto, obviamente, de onde está sendo inserido. Muitas vezes é relacionada à questão do humor, mas aí é bom estar atento. Então, vamos embora. Eufemismo. O eufemismo, ele é utilizado para suavizar, né, a ideia de expressões que geram um pouco de desagrado, que levam um pouco de agressividade, enfim. É para passar uma ideia de forma mais amena, certo? Então eu substituo uma palavra, um termo, para uma ideia que fique um pouco mais suave, tá? Quando eu digo, por exemplo, ele estava se sentindo muito mal e acabou batendo as botas. Esse batendo as botas é uma expressão, né, que eu quero substituir para dizer assim, ele morreu, tá? Mas por ser uma ideia desagradável, uma ideia que talvez soe agressiva, tá? Eu vou falar ali num termo, né, mais figurativo, para que aquilo ali seja de forma mais amena aos ouvidos de quem vai ouvir aquela notícia, certo? Então, esse eufemismo é a substituição de palavras ou termos que deixem, né, de maneira mais amena o que seria desagradável ouvir, certo? Ou ler, né, no caso, enfim. Mas essa substituição. A hipérbole, ela corresponde, né, a um uso intencional de exagero dentro de uma sentença. Então, se eu quero passar uma ideia de forma
que eu empregue a hipérbole, eu vou exagerar aquela ideia. No sentido de que eu digo assim, se eu digo que, nossa, eu esperei por você muito tempo, eu já não digo mais dessa forma, eu digo, meu Deus, esperei você por séculos. Percebe? Um tempo, muito tempo, virou um século, né? Que são 100 anos. Vê que exagero. Se eu digo, por exemplo, nossa, nem almocei direito, tô com fome ainda. Ou se eu digo, meu Deus, estou morrendo de fome, né? Eu digo, nem almocei direito, tô morrendo de fome já. Certo? Esse morrer de fome, percebe que é um exagero de ideia? Eu nem estou esperando durante 100 anos, eu nem estou literalmente morrendo, né, de fome, mas que eu tendo ali a exagerar mesmo a ideia que eu estou expressando. Tranquilo? Personificação. A personificação, ela vai ocorrer quando eu vou atribuir características, né, a elementos inanimados, digamos assim. Eu não gosto nem de falar inanimados, mas eu atribuo características, sentimentos, enfim, eu atribuo sentidos para aquilo que não é humano, tá? Eu gosto de falar assim, porque quando a gente diz para seres inanimados, por exemplo, uma planta é um ser que é um ser vivo, certo? Então, se eu disser que eu atribuo características humanas a seres inanimados, um animal, uma planta, não entraria nesse grupo. Mas que é possível se ter uma personificação desses outros seres. Então, é uma atribuição de características, de sentimentos, de reações, certo? Humanas a seres não humanos. Certo? Podendo ser vivos se for no caso de uma planta, se for no caso de um animal, tá? Ou seres não vivos no caso de um objeto, no caso de um próprio sentimento. Eu posso atribuir características humanas a um sentimento. Se eu disser, minha fome está voraz, né? O que seria voraz? Seria forte? Seria, enfim... A fome, ela teria esse tipo de característica, né? A fome enquanto sentimento? Não, né? Mas eu estou atribuindo aí uma característica que não é, que é humana, no caso, certo? Ou se eu disser assim, meu Deus, o tempo hoje está correndo. O tempo corre? Não, né? É uma ideia aí, primeiro que o tempo, né, é uma ideia abstrata. E eu já estou atribuindo ali uma característica que possivelmente é humana, né? Correr. Um bichinho também corre, mas é uma característica, né, que o tempo não teria, certo? Do mesmo jeito que se eu disser, dentro de uma fábula, por exemplo, a personificação, ela aparece bastante. Por quê? Porque na fábula, os bichinhos, eles conversam, eles têm, né, determinadas tomadas de decisões, eles têm sentimentos humanos, certo? Então, essa personificação aí, ela pode ser de vários elementos e acontecer de várias formas, mas a intenção dela é atribuir características humanas a um outro elemento que não teria, certo? Então, vamos dar sequência aqui. A gradação. A gradação, quando eu emprego, é o sentido, né, de pegar ali uma mesma ideia e incorporá-la no sentido de ampliar, certo? De dar uma sequência. No caso, quando eu falo ampliar, não, é no sentido de sequência mesmo, dentro de uma mesma ideia. Por quê? Ela pode ser de ampliar, ela pode ser de reduzir, certo? Mas aí é uma sequência de expressões, de termos, que vão ter uma mesma noção, uma mesma ideia, certo? Quando eu digo aqui, por exemplo, estava frio, congelando, uma temperatura glacial, percebe a mudança aí, mas de uma maneira gradativa, uma maneira crescente, certo? Uma maneira de, nesse caso, uma maneira de
Amplitude, né? Primeiro tá frio, depois tá congelando, depois uma temperatura glacial, né? A gente percebe a mudança aí de estado de maneira gradativa, né? Sequencial e nesse caso crescente. Eu poderia dizer, nossa, que calor, tô derretendo um forno, certo? Poderia ser nesse sentido, tá calor, eu tô derretendo um forno, né? Percebe que tá ali ampliando aquela ideia. Do mesmo jeito que eu digo, nossa, se passaram minutos, horas, séculos e você não chegava. Esses séculos aí, né, percebe que eu também estou exagerando a ideia, mas no sentido de gradação, dentro ali daquela ideia de passou um tempinho, um pouco mais, muito mais, certo? Mas de uma maneira aí sequencial dentro daquela mesma ideia. Então, essa é a utilização da gradação. Apóstrofe. A apóstrofe vai ser a interrupção da frase para que eu possa evocar ou interpelar. Se vocês não lembram o que, né, é interpelar ou invocar, é justamente chamar aquele que está, né, ouvindo. É o chamar, é utilizar um vocativo mesmo, tá? Então, quando eu digo assim, ó Leonor, não caias, eu estou chamando aqui, ó Leonor. Eu poderia dizer, meu Deus, que frio, né? Eu estou chamando ali, meu Deus, né? A expressão. Ou se eu disser, ô Maria, vai almoçar não? Eu chamando ali alguém, né? Eu usando um vocativo, essa é a utilização da apóstrofe, tá? Vamos ver aqui. Pronto, dando sequência, né? Agora as figuras de palavras semântica e aí após, né, ver todos os exemplos, a gente vai resolver 2 exercíciozinhos rapidinho, tá? Só para finalizar e dar uma amarradinha. As figuras de palavra semântica não é a mesma coisa que as de pensamento, certo? Talvez por lembrar que semântica é ligada ao significado, né, das palavras. Aí a gente muda aí a perspectiva. Pensamento é a respeito da ideia, mas de palavra ou semântica é realmente ligado ao significado, tá? É associado aí justamente a esse sentido, né? Que as palavras serão empregadas. Começando pela metáfora. A metáfora é uma das mais conhecidas figuras de linguagem, mais empregadas principalmente nos textos poéticos, nas músicas, certo? Então a metáfora é muito recorrente do texto literário. A metáfora, ela vai ser justamente quando eu emprego um termo, tá? Com um significado diferente do habitual, diferente do que ele teria no sentido denotativo, tá? E aí eu vou estabelecer, né, uma relação de similaridade entre o significado que ele vai ter de maneira denotativa com o termo que eu tô, ou com o significado que eu estou empregando de maneira figurada a esse termo, certo? Vai ser aí, né, uma relação próxima entre os significados, tanto o significado figurado com o significado real, porém, né, vai ser de maneira diferente. Eles não vão ter o mesmo significado, mas vão estabelecer uma determinada relação. Ou seja, em outras palavras, é um tipo de comparação, certo? Mas essa comparação, né, vinda da metáfora, ela não vai ter conectivos explícitos, certo? Dentro da sua construção. Os comparativos, assim dizemos, digamos, vai ficar implícitos, eles vão ficar subentendidos dentro daquela sentença, certo? Por exemplo, quando eu digo assim, meu coração é um balde despejado, tem uma relação aí. Quando eu utilizo balde despejado, né, tem 2 sentidos. Tem o sentido físico, né, o sentido literal
de um balde. Balde é aquele recipiente que se carrega alguma coisa, geralmente, né, água, a gente coloca no balde. E aí, quando eu digo balde despejado, pode ser no sentido de que foi derramado ali aquele líquido. Mas percebe que não quando eu faço a comparação de maneira implícita, né, porque não tem conectivo aqui, eu digo que o meu coração né, de maneira direta, assim dizemos, o balde despejado, ele vai estar ali no sentido figurado. Não vai ser literalmente aquele recipiente derramando alguma coisa, mas vai ser no sentido filosófico que essa ideia traz. Meu coração está despedaçado, por exemplo. Não vai ser no sentido de que o coração foi literalmente partido, mas há uma relação, né? Quando eu faço a ideia de que o coração foi despedaçado, no sentido da ideia real dele ser partido, e a ideia figurada de que o coração, né, tá triste, que a pessoa tá muito sofrida, e aí o coração foi partido, certo? Foi despedaçado. Assim como no balde derramado, pode ser que ele tenha um desaguado, né? O coração está carregado ali, enfim, alguma aflição, e aí ele é como um balde despejado. Ele pode estar cheio de emoções, por exemplo, né? E aí essa relação entre a ideia filosófica desse balde despejado e a ideia real, né, do balde despejado. Tranquilo? Só para explicar um pouquinho, né, melhor para vocês, porque para vocês entenderem essa relação aí de proximidade, porém que é uma comparação não explícita, né? Pode ver que não tem um conectivo aqui, é uma comparação de maneira direta. Quando eu digo aqui, você tem uma pedra dentro do peito, né? Essa relação entre a pedra dentro do peito não é literalmente, né, aquela pedra. Mas o que é que fica dentro do peito, né? É o coração. Quando eu faço essa relação entre a pedra física e o coração, eu quero dizer, do mesmo jeito que se eu disser, seu coração é de pedra, né? Eu estou fazendo uma relação ali entre a dureza do material da pedra e o coração de pedra, né, sendo também enrijecido, né, sendo uma pessoa que se fecha, uma pessoa frígida, enfim. E aí tem toda essa relação, né, que a gente pode perceber que é muito mais subjetiva. Tranquilo? Mas é uma comparação que não tem um conectivo explícito. E aí, né, como estou falando de comparação, trazendo a própria comparação aí, é uma relação entre dois termos, certo? Que pode ser de igualdade, de inferioridade, de superioridade, certo? Mas é estabelecer entre dois termos, né, uma determinada relação, porém aqui é feito de maneira direta, com o próprio conectivo, certo? Uma conjunção. Tal qual, se eu botar tanto quanto, menos que, mais que, parece, como, igual, certo? Todas essas conjunções vão dar uma ideia de comparação. Se eu disser, você é tão bonita quanto sua mãe, você é menos bonita que sua mãe, você é mais inteligente que sua mãe, você é tão especial quanto a sua mãe, certo? Enfim, independente, vai ter ali aquele conectivo. Você parece com sua mãe, certo? Independente aí da conjunção, vai ter aí esse conectivo de maneira explícita, né, para fazer a relação entre esses dois termos, certo? Metonímia. A metonímia, ela vai ocorrer quando a gente substitui um termo por outro. E aí, no caso, é quando a gente faz essa substituição tendo uma proximidade aí dentro daquelas referências, né? Dentro daquele termo. O que eu substituí com o que está substituindo, certo? Por exemplo, quando eu digo assim, Maria estava com tanta fome que comeu o prato todo. Esse comeu o prato todo, né? Ela não literalmente pegou o prato e se alimentou dele, mas é a ideia de substituição do alimento, né, que se encontrava ali com o próprio suporte, que foi o prato no qual ela se alimentou, né?
Então, é essa substituição ali pela proximidade, pela relação ali entre os termos. No caso, o alimento que se colocava no prato com o próprio prato, certo? Do mesmo jeito que eu digo, meu Deus, tô com tanta sede que eu poderia beber uma garrafa de água, certo? No caso, eu não vou beber a garrafa, eu vou beber a água, mas eu digo, eu posso beber uma garrafa de água, né? Eu posso beber a água que está dentro de uma garrafa. Mas por essa proximidade aí dos termos, eu posso substituir sem que cause nenhum prejuízo de entendimento para quem está ouvindo, certo? A catacrese. A catacrese, ela se manifesta a partir do momento que eu quero falar sobre um elemento, né? Que eu não tenho, mas eu não tenho, no caso, um termo específico para denominar ele. No sentido de que eu pego emprestado alguma referência, certo? De alguma outra coisa. No exemplo, na prática, quando eu digo, meu Deus, o pé dessa mesa, o pé dessa mesa tá bambo, quebrou o pé da mesa. A mesa literalmente tem pé? O que é que tem pé, né? Nós temos pés. A mesa não tem pé, ela tem um suporte de apoio. Mas ninguém fala, meu Deus, o suporte de apoio da mesa tá bambo. Ou então, menina, não senta no braço da cadeira não, vai quebrar. Né? No braço do sofá, por exemplo. Sofá tem braço? Não tem braço. Mas é aquele apoio lateral ali da cadeira, no caso da carteira, né, escolar, ou do sofá, enfim, pode ser de outra cadeira. Mas aí a gente pega emprestado outros termos que podem ser associados com aquela ideia que a gente quer passar. O pé da mesa, né, o sustento ali daquela mesa, o braço da cadeira, o apoio ali daquela cadeira, certo? Mas aí eu pego emprestado aí outros termos que não literalmente nomeiam o que a gente quer, mas que não tem nenhum prejuízo de valor ao serem empregados com aquela ideia. Tranquilo? Então percebe aí que tem uma ideia de significado, né? Não significa exatamente aquilo, mas dá a entender aquela relação, certo? Autonomásia ou perífrase. A autonomásia ou perífrase é quando a gente substitui um nome, certo? Por uma expressão ou por um termo que evidentemente é fácil de ser percebido, de ser identificado. Por exemplo, aqui no Brasil, se eu disser assim, o rei do futebol recentemente lançou um filme. Claro que atualmente, né, hoje em dia, isso é mais subjetivo, porque temos grandes nomes aí, né, que já podem até ser considerados pelas novas gerações, né, como o rei do futebol, como um forte representante aí. Mas, digamos ali, um pouquinho mais atrás, quando a gente fala o rei do futebol, essa expressão, ela está relacionada diretamente à figura do jogador Pelé, certo? Por ter sido um grande ídolo e tudo mais. No momento que eu falo, por exemplo, o fenômeno foi encontrado numa grande festa, o fenômeno, né, relacionado aí ao futebol é Ronaldo Fenômeno, certo? Justamente porque ele tinha aquela nomenclatura. Então, quando eu substituo, né, uma palavra, um nome, por uma expressão que caracterize, do mesmo jeito que se eu disser, eu vou visitar nas minhas férias a cidade maravilhosa. Eu estou falando aí, né, do próprio Rio de Janeiro, né? A gente tem essa mudança aí. Como se eu disser a capital do forró, né? A gente percebe aí do que está se tratando. Então, nesse momento que há essa substituição, né, da expressão, a gente percebe que está sendo utilizado aí a figura de linguagem chamada de autonomásia ou perífrase, certo? Muitas vezes é mais conhecida como perífrase mesmo, tá? Mas aí eu coloquei os dois nomes para que vocês fiquem atentos. E aí, né, para finalizar, né, todo esse apanhado de informações, a gente fez uma revisão dos elementos ali de som ou harmonia, dos elementos de sintaxe, construção,
assim como também uma revisão do que é, né, a própria figura de linguagem, qual o emprego, como ela é localizada ali. E aí, né, deu sequência hoje as figuras de pensamento, a de palavras ou semântica, né? Então, para dar um fechamento aí, eu vou fazer com vocês 2 exercíciozinhos, certo? E na próxima aula, né, que a gente se encontrar, eu faço a continuação, né, desses exercícios, trabalhando um pouco melhor aí, trago exemplos práticos dentro de texto, certo? De algumas outras figuras de linguagem. Como o tempo está mais apertado hoje, né, a gente ia retomar tudo, eu vou dar sequência aqui com 2 exercíciozinhos, tá? Os 2 foram do Enem, mas é um nível, né, um nível médio aí que dá para vocês fazerem tranquilamente. Nesse exemplo, esse texto, né, é um texto muito conhecido de Luiz de Camões, que inclusive é utilizado também, né, numa música de Renato Russo, né, que ele fala aí, Monte Castelo, no caso, que ele trata aí dessa referência ao texto de Camões, quando ele diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é querer estar... desculpa, pulei aqui. É cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode ser o favor, nos corações humanos amizade, e se tão contrário a si é mesmo amor. A gente percebe aqui, né, que tem a atribuição de várias figuras de linguagem dentro desse texto, né? Inclusive, quando a gente retoma aqui para as figuras cadê? Para as figuras de construção. Aqui. Quando a gente retoma para as figuras de construção, na própria anáfora, se vocês relembram, é quando a gente repete propositalmente uma palavra ou um termo, certo? E aí é preciso aqui no exemplo, aí a gente já visualiza lá, né, que tem a repetição do certo? Quando a gente repete aí de maneira proposital esse a gente está falando da anáfora, tá? Uma figura de sintaxe ou construção, que a gente viu, né, na aula passada, relembrou nessa. Para além disso, ele trabalha aqui no quesito: o poema tem como característica a figura de linguagem denominada antítese. E aí, né, se vocês podem rememorar sem ler aqui, é aquela figura que estabelece, né, uma ideia de oposição, né? Uma ideia, de certa forma, ali contrária dentro da sentença. Mas aí, na própria questão, ele já ajuda, né? Facilita, e ele diz, né, que é essa relação de oposição entre palavras e ideias. Então, dentro das alternativas aqui, a gente vai ter que encontrar a opção que a oposição, né, da antítese vai estar claramente presente. Eu falei para vocês da existência do paradoxo, certo? Mas nessa questão, como ele nomeia a antítese, a gente vai ver que tem uma relação direta aí na alternativa entre antítese e paradoxo. Porém, se ele falasse dessa diferenciação ou se tivesse uma outra alternativa que melhor condissesse com o que é antítese, aí a gente assinalaria, certo? Mas nesse caso aqui ele atribui aí apenas a figura da antítese, tá? Então a gente percebe. Letra A, o amor é fogo que arde sem se ver. Letra B, é um contentamento descontente. Letra C, é servir a quem vence o vencedor. Letra D, mas como causar pode ser o favor. Ou letra E,
se não contrário a si, é mesmo amor. Nessa última, né, a gente percebe que não tem dois termos que entrem em oposição, certo? No caso, é simplesmente uma constatação, né, sobre a contrariedade, né, do amor. Então, letra E já não é nossa resposta. Letra D. Tem dois termos que sejam opostos? Também não, né? Também não. Na letra C. É servir a quem vence o vencedor. No caso aqui, a relação que a gente pode ter, né, é vence o vencedor. Aí não é uma ideia de oposição, né? É uma ideia ali de complemento, de certa forma, né? Então, também não faz parte da antítese. E agora, letra A, o amor é fogo que arde sem se ver? Ou letra B, é um contentamento descontente? E agora? Aí a gente vê, né, claramente, quando eu falo na letra A, o amor é fogo que arde sem se ver, né? Eu estou criando aqui uma metáfora, eu estou comparando o termo amor ao fogo, né? É uma comparação sem o uso do conectivo explícito. Se fosse uma metáfora, seria a letra A. Como é uma antítese, né? A gente percebe que não tem uma oposição direta aqui expressa na letra A, né? A relação é entre amor e fogo, que não tem essa ideia de oposição, né? Na letra B eu digo que é um contentamento descontente. Como é que é um contentamento descontente? Eu estou, inclusive, diretamente, né, incorporando aí uma contradição. Não existe um contentamento descontente, certo? Então, nessa relação aqui direta de oposição, é o que chamamos de antítese. E aí, nesse momento, né, há uma contradição e poderia também ser categorizada como um paradoxo, certo? Mas como aqui faz referência à antítese, né, a ideia simplesmente de oposição, letra B, nossa resposta. Tranquilo? Letra B, certo? No caso aí, por causa da oposição dos próprios termos, tá? Segundo, rapidinho aí, uma tirinha de Frank Ernest, tá? Que diz assim: meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Quando a gente fala de metáfora, né, eu relembrei, inclusive, para vocês, que é uma comparação aí que tem uma relação entre o sentido literal e o sentido figurado, né, naquela ideia. Uma comparação, obviamente, sem um conectivo explícito. Quando eu digo aqui, meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum, né? A relação entre pedalar a bicicleta e a vida dele, né? No caso que ele faz algo e não vai a lugar nenhum, né? É aí que ele diz que se estende a metáfora, né? A relação entre a vida dele e a existência dele, né? No caso, e a questão da bicicleta não se mover. E aí, né? Obviamente, a resposta a gente vai encontrar de cara, tenho certeza. Diz assim, nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem. Para, letra A, condenar a prática de exercícios físicos. Letra B, valorizar aspectos da vida moderna. Letra C, desestimular o uso das bicicletas. Letra D, caracterizar o diálogo entre gerações. E letra E, criticar a falta de perspectiva do pai. E aí, né, quando ele fala que é uma figura de linguagem das mais conhecidas, aqui, né, explicitamente, né, ele fala da metáfora. Então, você teria aqui que relembrar o que seria a metáfora no sentido dessa comparação indireta, certo? E nessa relação de entender que a metáfora se dá a partir do momento que ele faz uma relação
entre o pai pedalar na bicicleta e não ir a lugar nenhum e da existência da vida dele no sentido de letra E, da falta de perspectiva, certo? Justamente porque ele tem um trabalho ali, né, de movimentação da bicicleta, mas não sai do lugar, e na existência dele, provavelmente, né, ele faz ali algumas coisas, mas não tem um objetivo ali concreto a ser realizado, certo? Então tem essa metáfora, essa comparação, essa relação entre essas duas ideias. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, né, que vocês tenham relembrado aí tudo que a gente tinha visto na aula passada e tenha entendido o que a gente viu hoje, tá? Na aula seguinte de português, eu vou continuar aí também com as figuras de linguagem. Aí eu vou trazer mais exemplos, inclusive prático, para que a gente possa realizar mais exercícios, enfim, ver melhor dentro dos textos, certo? Essas figuras de linguagem e relembrar aí tudo que a gente vem vendo dentro dessas 2 últimas semanas. Tranquilo? Então, um prazer estar com vocês novamente. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.